Todo mundo quer progredir, quer crescer, construir, alcançar. E a maioria das pessoas trabalha muito, acorda cedo, fica até tarde, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas quando olha para trás, não sabe dizer o que realmente avançou. Sente que está correndo no lugar ocupado, mas parado, cansado, mas sem resultado. E aí vem a pergunta: o que está errado? Porque não é falta de esforço, não é preguiça, não é falta de vontade. O problema é mais profundo e mais invisível. O problema é falta de foco, e falta de foco é o assassino silencioso do progresso. Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas que realizaram coisas extraordinárias e ele descobriu um padrão inescapável. O poder da mente humana é ilimitado quando direcionado com precisão absoluta para um único objetivo definido, mas esse mesmo poder, disperso em múltiplas direções, torna-se impotente. E é exatamente aí que você está. Não por falta de poder. Por falta de direção, sua atenção está fragmentada, seu tempo está picotado. Sua energia está sendo drenada por 1000 pequenas coisas que não te levam a lugar nenhum. E você nem percebe, porque parecem importantes. Parecem urgentes, mas não são. Hoje eu vou te mostrar 9 formas invisíveis que a falta de foco está bloqueando seu progresso, coisas que você faz todo dia achando que está avançando, mas que na verdade estão te mantendo preso. E se você identificar pelo menos 3 dessas formas e corrigir, sua vida vai mudar em semanas. Se isso fez sentido, declare nos comentários: eu recupero meu foco, recupero minha vida. Porque quem declara assume, e quem assume controle sobre a atenção, assume controle sobre o destino. Fica até o final, porque a última forma é a raiz de todas as outras. Vamos começar pela mais comum. Essa é a mais perigosa porque parece produtiva. Você está sempre fazendo algo, respondendo e-mails, participando de reuniões, organizando arquivos, assistindo cursos, fazendo networking, o dia inteiro ocupado, a agenda cheia. E no fim da semana, você olha para trás e percebe: nada realmente mudou. Você não avançou no projeto principal, não escreveu o que precisava escrever, não criou o que precisava criar, não fechou o que precisava fechar. Você movimentou, mas não progrediu. Napoleon Hill fazia a distinção clara. Ação sem propósito definido é apenas movimento, e movimento sem direção é desperdício de energia vital. Movimento te mantém ocupado, progresso te leva para frente. E a diferença entre os dois está numa pergunta simples que você precisa fazer antes de cada tarefa. Isso me aproxima do meu objetivo principal ou só me mantém ocupado? Se a resposta for me mantém ocupado, não faça. Não importa quão urgente pareça. Não importa quem está pedindo. Não importa se todo mundo faz. Se não te aproxima do objetivo, é distração cara disfarçada de trabalho. Progresso real acontece quando você faz menos coisas, mas faz as certas. Quando você recusa o movimento vazio e protege o tempo para o que realmente importa, porque no final ninguém pergunta quantas horas você trabalhou. Perguntam o que você construiu, e construção exige foco em poucas coisas essenciais, não movimento frenético em 1000 direções. Revise seu dia de ontem. Quanto do que você fez realmente te aproximou do seu objetivo? 80%? 50%? 20%? Seja honesto, porque se você não sabe diferenciar movimento de progresso, vai passar a vida inteira ocupado sem nunca chegar a lugar nenhum. Comente: eu escolho progresso, não apenas movimento. Porque quem diferencia a ação de realização constrói resultados, e quem persegue ocupação só coleciona cansaço. Mas atenção, tem algo ainda pior que movimento sem progresso. É tentar progredir em várias direções ao mesmo tempo, e é exatamente isso que está matando sua capacidade de realizar. Não pule o próximo. Esse erro é epidêmico e invisível. Você quer emagrecer, aprender inglês, começar um negócio, escrever um livro, tocar violão, fazer um curso, melhorar relacionamentos, organizar a casa, tudo ao mesmo tempo, e aí divide seu dia, sua semana, sua energia entre 10 objetivos diferentes. Dá um pouco de atenção para cada um, e no fim do mês, nenhum avançou de verdade. Porque aqui está a verdade brutal. Atenção dividida é poder diluído. Quando você tenta fazer tudo, não faz nada bem. Não é que você seja incapaz, é que você está lutando contra a matemática da concentração. Napoleon Hill era direto. A mente humana é como uma lente. Dispersa,
ela é fraca, mas focada em um único ponto, ela pode incendiar. Foco concentrado multiplica poder, foco disperso anula potencial. Então aqui está a solução que ninguém quer ouvir, um objetivo dominante por vez. Não 10, não 5, o único que, se você alcançar nos próximos 90 dias, faz todo o resto valer a pena ou ficar mais fácil. E todos os outros? Não desistem, você só os coloca em sequência. Primeiro você atinge um, depois vai para o próximo. E o próximo porque quando você domina a arte de completar um objetivo de cada vez, você constrói mais em um ano do que a maioria constrói em 10. Não porque você trabalha mais, porque você trabalha focado. E tem mais. Quando você persegue um objetivo por vez, você entra em estado de fluxo. Sua mente para de pular. Suas decisões ficam mais claras. Seu progresso fica visível, e progresso visível alimenta motivação. Motivação alimenta consistência. Consistência gera resultado. Então pare agora. Olhe seus objetivos e escolha o mais importante. O que muda tudo, e por 90 dias, esse é seu foco. Não é desistir dos outros, é sequenciar com inteligência, porque quem tenta tudo ao mesmo tempo não chega a lugar nenhum. Comente: eu concentro minha força em um alvo de cada vez. Porque quem unifica poder multiplica impacto, e quem escolhe prioridade constrói legado, não fragmentação. Mas agora escute isso. Você pode ter um objetivo claro, pode saber exatamente o que fazer, mas se começar o dia errado, o foco nunca se sustenta. E é aqui que a maioria perde a guerra antes de começar a batalha. O próximo erro acontece nas primeiras horas. E se você não corrigir isso, nada do que vem depois importa. Preste atenção, porque esse erro sozinho pode explicar anos de frustração. Você acorda, pega o celular ainda na cama, abre e-mail, notificações, redes sociais, mensagens. Em 15 minutos já absorveu problemas, urgências, comparações, ansiedades. Sua mente já está reagindo, já está dispersa, já está no modo defesa. E aí você tenta trabalhar focado, tenta produzir, tenta criar, mas não consegue. Porque já entregou sua atenção, já deixou o mundo definir o que é importante e agora passa o resto do dia tentando recuperar um foco que nunca construiu. Napoleon Hill observava: as primeiras horas do dia carregam a energia mental mais pura. É quando a mente está fresca, sem interferências, sem ruído. Quem desperdiça esse período com trivialidades perde o momento de maior poder criativo. Então aqui está a regra não negociável. A primeira hora do dia é sagrada. É sua, não é do chefe, não é do cliente, não é das redes sociais. É sua e você usa essa hora para trabalho profundo, para a tarefa mais importante, para o que exige concentração máxima, nada de e-mail, nada de celular, nada de só vou dar uma olhadinha rápida, porque não existe olhadinha rápida. Existe abrir a porta para o caos e uma vez aberta, é quase impossível fechar. Então a rotina é essa. Acorda. Não pega o celular, bebe água, se movimenta 5 minutos, senta no trabalho mais importante e trabalha. 1 hora, foco absoluto, sem interrupção, sem negociação. Pode ser escrever, pode ser criar, pode ser estudar, pode ser planejar. Mas é a coisa que mais importa e você faz primeiro. Depois dessa hora, você pode abrir e-mail, pode responder mensagem, pode lidar com urgências, porque agora você já venceu o dia, já fez o essencial. O resto é gerenciamento, e gerenciamento não constrói futuro. Criação constrói, e criação exige foco, e foco exige proteção. Se você implementar só isso, só proteger a primeira hora do dia, sua produtividade vai dobrar. Não porque você está trabalhando mais, porque está trabalhando no momento certo, com a ferramenta certa, mente descansada e foco inteiro. Comente: eu protejo minhas primeiras horas porque sei que elas definem meu dia. Porque quem comanda amanhã, comanda os resultados. E quem entrega a atenção cedo, perde a guerra antes do almoço. Mas tem outro problema conectado a esse, e é tão comum que virou normal. Você consome, consome, consome. Informação, conteúdo, curso, vídeo, podcast. Mas nunca aplica, nunca cria. E isso está te afundando. Vamos para o próximo. Você assiste 10 vídeos sobre produtividade, mas não produz nada. Compra 5 cursos sobre como empreender, mas não empreende.
Escuta 3 podcasts sobre foco, mas continua disperso. Lê 20 posts sobre hábitos, mas não muda nenhum. Você virou consumidor profissional de conteúdo de autoaperfeiçoamento. E isso não é crescimento, é procrastinação sofisticada. Porque aqui está a ilusão. Quando você consome conteúdo, sente que está fazendo algo. Sente que está aprendendo, crescendo, avançando. Seu cérebro libera dopamina, você se sente produtivo, mas não é real. É simulação de progresso, é movimento sem avanço. Napoleão Hill era implacável nesse ponto. Conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder real quando organizado em planos de ação e colocado em prática. Sem execução, conhecimento é peso morto. E é exatamente isso que está acontecendo. Você está acumulando informação sem transformação. Está ficando mais educado, mas não mais realizado. Porque saber não é fazer, e fazer é o que gera resultado. Então aqui está a regra. Para cada hora que você gasta consumindo conteúdo, você precisa gastar 2 horas aplicando. Proporção 2:1. Você assistiu 30 minutos de vídeo sobre escrita? Precisa escrever 1 hora. Você escutou 1 hora de podcast sobre vendas? Precisa fazer 2 horas de prospecção. Você leu sobre organização? Precisa organizar. Porque a transformação não acontece no consumo, acontece na aplicação. É quando você testa, erra, ajusta, testa de novo. É quando você sai da teoria e entra na prática. É quando você para de ser estudante eterno e vira praticante. E mais, criação é o teste real de compreensão. Se você não consegue aplicar o que aprendeu, você não aprendeu de verdade. Você só memorizou e memória sem aplicação evapora em dias. Aplicação vira habilidade, habilidade vira resultado, resultado vira confiança. Então pare de acumular cursos, livros, vídeos. Pare de buscar mais informação, você já tem informação suficiente. Você já sabe o bastante, o que você precisa não é mais conhecimento. É mais execução, menos consumo, mais criação. Revise sua última semana. Quantas horas você gastou consumindo conteúdo? Quantas gastou aplicando? A proporção está invertida, então inverta de volta. Porque quem consome demais e cria de menos, acumula saber inútil e frustração crescente. Comente. Eu aplico mais do que consumo, porque execução transforma. Porque quem cria constrói realidade, e quem só consome coleciona teoria estéril. Mas mesmo que você consuma menos e crie mais, tem outro inimigo invisível destruindo seu foco. E esse está por toda parte: interrupções. Você acha que são inofensivas, mas estão te matando. Vamos para o próximo. Você está trabalhando, focado, produzindo e aí ping. Uma notificação. Você olha, responde, volta ao trabalho. 2 minutos depois, outra mensagem. Você responde, volta. O telefone toca, você atende. Alguém bate na porta. Só 1 minutinho. E no final do dia você trabalhou 8 horas, mas produziu o equivalente a 2. Porque aqui está o que ninguém te conta. Toda interrupção tem custo duplo. O tempo que você perde respondendo e o tempo que você perde voltando ao foco. Estudos mostram que leva em média 23 minutos para recuperar concentração profunda depois de uma interrupção. 23 minutos e você é interrompido quantas vezes por hora? Faça as contas. Napoleão Hill compreendia perfeitamente. A capacidade de trabalhar sem interrupção é o segredo dos realizadores. Enquanto outros se fragmentam, eles se aprofundam. E aprofundamento é onde mora a genialidade, onde mora a solução, onde mora o trabalho que realmente importa. Então aqui está a solução. Blocos de foco absoluto. 90 minutos de concentração ininterrupta modo avião. Aplicativos fechados, porta trancada. Todo mundo avisado. Não me interrompam, sem exceção. E você trabalha, só trabalha. Uma tarefa profundidade máxima. Sem olhar o celular, sem só dar uma checada. Sem rapidinho, nada. Você e o trabalho, mais nada. Depois dos 90 minutos, você faz uma pausa. 15 minutos, aí sim você responde mensagem, checa notificação, resolve urgências. E depois, outro bloco de 90 minutos. Esse é o ritmo foco profundo. Pausa, foco profundo, pausa. E aqui está o que acontece. Em 2 blocos de 90 minutos, você produz mais do que a maioria produz em um dia inteiro de trabalho fragmentado. Porque você não está apenas trabalhando, você está entrando em estado de fluxo. E no fluxo,
Você não é apenas produtivo, você é excepcional. Então proteja seu tempo como se fosse sua vida, porque é. Interrupção constante não é apenas inconveniente, é assassinato lento da sua capacidade de realizar algo grande. Comente: eu protejo meu foco com blocos ininterruptos. Porque quem resiste à interrupção constrói profundidade, e quem se fragmenta só arranha a superfície. Mas não adianta proteger o tempo se você não sabe o que excluir. E esse é o próximo problema. Você não define o que não vai fazer, e isso está te afogando. Vamos corrigir isso agora. Todo mundo faz lista de tarefas, todo mundo planeja o que vai fazer, mas quase ninguém define o que não vai fazer, e é por isso que a agenda fica cheia de coisas erradas. Porque você diz sim para tudo, sim para a reunião que não agrega, sim para projeto que não te leva a lugar nenhum, sim para favor que te drena, sim para oportunidade que é distração disfarçada, e no fim, você não tem tempo para o que realmente importa. Não porque você é improdutivo, porque você não tem critério, porque você não protege seu não. Napoleon Hill ensinava: a pessoa bem-sucedida tem a coragem de dizer não para as boas oportunidades, para que possa dizer sim para as grandes. A mediocridade vem de aceitar tudo, e aceitar tudo é não escolher nada, é deixar o mundo escolher por você. Então aqui está o exercício. Pegue papel e caneta, agora, e faça 2 listas. Lista 1, o que eu vou fazer. Lista 2, o que eu não vou fazer. E a lista 2 é tão importante quanto a primeira, talvez mais. Exemplos para a lista 2. Não vou participar de reunião sem pauta clara. Não vou responder mensagem durante blocos de foco. Não vou aceitar projeto que não está alinhado com meu objetivo principal. Não vou ficar em conversa que só reclama. Não vou dizer vou pensar quando a resposta é não. Vou dizer não na hora. Porque aqui está a verdade. Cada sim para algo errado é um não para algo certo. Cada vez que você aceita o que não deveria, você está rejeitando o que deveria. Seu tempo é fixo, sua energia é limitada. Toda escolha tem custo de oportunidade. Então aprenda a dizer não. Não precisa ser rude. Pode ser firme e gentil. Obrigado, mas não consigo agora. Não faz sentido para mim no momento. Vou ter que recusar. Pronto, sem explicação longa, sem justificativa detalhada. Só não. E cada não para o errado é um sim para o certo. É espaço recuperado. É foco protegido, é vida sob seu comando. Comente: eu honro meu não tanto quanto meu sim. Porque quem protege o não governa o sim, e quem aceita tudo realiza nada. Mas tem outro erro sutil aqui. Você pode estar dizendo não para as coisas certas, mas medindo as coisas erradas. E isso te mantém ocupado, sem resultado. Vamos corrigir agora. Trabalhei 12 horas hoje. Fiz 50 tarefas essa semana. Estou exausto, dei tudo de mim, e você diz isso com orgulho, como se esforço fosse medalha, como se cansaço fosse conquista. Mas ninguém te perguntou quantas horas você trabalhou. Perguntaram o que você entregou, e você não sabe responder. Porque você mede esforço, não mede resultado. Você mede quantas horas sentou na frente do computador, não mede o que produziu nessas horas. Você mede quantas tarefas riscou da lista. Não mede se essas tarefas importavam. E isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de que trabalhar muito é o mesmo que trabalhar bem. Napoleon Hill fazia a distinção brutal. Não é o tempo investido que conta, é o valor entregue. Eficiência sem eficácia é esforço desperdiçado. E a maioria está desperdiçando trabalhando duro nas coisas erradas, ou trabalhando devagar nas coisas certas. Então aqui está a mudança. No final de cada dia, não pergunte quantas horas trabalhei. Pergunte o que eu completei hoje. Não quantas tarefas fiz, mas quais tarefas realmente importavam e eu finalizei. Porque conclusão é o que gera resultado. Começar 10 coisas não entrega valor. Terminar uma coisa entrega, e entregar é o que paga a conta. É o que constrói reputação. É o que gera progresso visível. Processo sem entrega é masturbação produtiva. Parece que você está fazendo algo, mas não gera nada. E tem mais. Quando você mede resultado em vez de esforço, você para de romantizar sacrifício. Para de se orgulhar de trabalhar 14 horas, porque percebe que poderia ter feito o mesmo em 4 horas se tivesse focado melhor. Para de se ver como mártir ocupado e começa a se ver como operador estratégico. E aí você otimiza. Corta o que não importa. Acelera o que importa.
delega o que drena, automatiza o que repete e, de repente, você está trabalhando menos horas, mas entregando mais valor. E isso não é preguiça, é maestria. Então, a partir de hoje, mude a métrica. Não celebre cansaço, celebre conclusão. Não conte horas, conte entregas, porque o mundo não paga por esforço, paga por resultado. E quem mede o certo cresce, quem mede o errado só cansa. Comente: eu meço resultados, não horas trabalhadas. Porque quem valoriza a entrega constrói impacto, e quem romantiza esforço só coleciona exaustão sem recompensa. Mas mesmo medindo o certo, tem algo no ambiente que está sabotando tudo, dentro e fora. E é sobre isso que vamos falar agora. Esse você precisa consertar hoje. Você tenta focar, mas o ambiente não ajuda. A mesa está bagunçada. Tem notificação piscando. Música com letra tocando. Gente conversando do lado. Celular vibrando. Televisão ligada de fundo. E aí você se pergunta por que não consegue entrar em estado de fluxo, porque você está tentando focar cercado de caos. E não é só externo. Tem o caos interno também. Sua mente está cheia de preocupação com conta, com relacionamento, com problema que você não resolveu, decisão que está pendente, conversa que ficou mal resolvida. E tudo isso está rodando no fundo da sua cabeça, consumindo energia, roubando atenção. Você não está focando no trabalho, está focando em 15 coisas ao mesmo tempo. Napoleon Hill ensinava: a mente não pode operar em poder máximo em ambiente de desordem. Caos externo gera fragmentação interna. E fragmentação é inimiga de concentração, é inimiga de profundidade, é inimiga de realização. Então aqui está a solução em duas frentes. Primeiro, o ambiente externo. Crie um espaço de foco, não precisa ser escritório sofisticado. Pode ser um canto da casa, mas tem que ser preparado. Mesa limpa, só o essencial, celular longe ou em modo avião, notificações desligadas, fone de ouvido com música instrumental ou silêncio, porta fechada se possível. Todo mundo avisado. Estou focando, não me interrompam. Esse espaço vira âncora. Toda vez que você senta ali, sua mente sabe: agora é hora de trabalho profundo, não é hora de distração. E isso condiciona foco. Segundo, o ambiente interno. Esvazia a mente. Pega papel e caneta. Faz um brain dump. Escreve tudo que está preocupando, tudo que precisa fazer, tudo que está pendente, tira da cabeça e coloca no papel. Porque sua mente não foi feita para armazenar, foi feita para processar. Quando você libera o espaço mental, libera a capacidade de foco. E se tem decisão pendente, decide agora. Mesmo que não seja perfeita, porque indecisão é dreno constante de energia. Decisão liberta a atenção e a atenção liberada vira poder concentrado. Então organize o espaço, esvazia a mente e crie o ambiente onde foco não é batalha, é estado natural. Porque lutar contra o ambiente todo dia é insustentável. Você precisa que o ambiente trabalhe a seu favor. Comente: eu crio o ambiente de foco porque sei que espaço molda a mente. Porque quem organiza o externo liberta o interno, e quem limpa o espaço clareia o pensamento. Agora vem a parte mais importante. Você pode fazer tudo certo, ambiente perfeito, técnica afiada, rotina impecável, mas se não tiver a próxima peça, nada se sustenta. Porque essa é a raiz, é o que une todas as outras. Se não tiver isso, foco vira esforço temporário. Com isso, vira força permanente. Não pule essa, é a chave. Essa é a forma mais profunda e é a raiz de todas as outras. Porque você pode aplicar cada técnica, corrigir cada erro, otimizar cada detalhe, mas se não tiver clareza de para onde está indo, qualquer coisa vai parecer importante. Qualquer distração vai parecer válida, qualquer desvio vai parecer justificável. Porque sem propósito definido, você não tem critério, não tem filtro, não tem norte, e aí tudo compete pela sua atenção com o mesmo peso. E-mail parece tão importante quanto o projeto. Rede social parece tão relevante quanto o trabalho profundo. Urgência dos outros parece tão prioritária quanto seu objetivo. Napoleon Hill dedicou anos ao conceito que ele chamava de definiteness of purpose, propósito definido, e ele dizia: toda realização começa com desejo ardente por um objetivo claro e específico. Sem clareza de destino, o esforço se dispersa e o poder se anula. E é exatamente isso que está acontecendo.
Você não tem um propósito dominante, não tem um objetivo claro que organiza todo o resto, não tem uma resposta definitiva para a pergunta: o que eu quero construir nos próximos 12 meses que, se eu conseguir, faz tudo valer a pena? Então aqui está o exercício que muda tudo. Senta agora, pega papel e caneta e responde essas 3 perguntas com brutalidade honesta. Se eu pudesse alcançar apenas um objetivo nos próximos 12 meses, qual seria? Não 3-1. Por que esse objetivo importa tanto que eu estou disposto a sacrificar outras coisas por ele? Como minha vida será diferente quando eu alcançar isso? Escreve. Não só pensa. Escreve porque escrever força clareza. E clareza é poder. Quando você tem uma resposta cristalina para essas perguntas, algo muda. Decisões ficam fáceis quando alguém te pede tempo. Você compara com seu propósito. Se alinha, sim. Se não alinha, não. Simples. Quando surge oportunidade, você filtra. Isso me aproxima do meu objetivo dominante? Sim, considera. Não, ignora sem culpa, sem dúvida, sem perda de tempo. Propósito definido funciona como farol. No mar, quando tem neblina, quando tem tempestade, quando você não sabe onde está, o farol te guia. Propósito é seu farol, é o que mantém você no curso quando tudo está confuso. É o que traz você de volta quando você se distrai. E sem isso, foco é impossível. Porque você não sabe o que focar, você não sabe o que é essencial e o que é ruído. Você não sabe o que proteger e o que sacrificar. E aí, você tenta focar em tudo. E quem foca em tudo não foca em nada. Então, antes de aplicar qualquer técnica, qualquer método, qualquer hack de produtividade, defina seu propósito. Escreve, revisa todo dia e deixa que ele filtre tudo, porque foco não é técnica. Foco é clareza de destino. E destino claro gera jornada focada. Comente. Eu tenho propósito definido e ele governa minhas escolhas. Porque quem sabe para onde vai, não se perde em atalhos, e quem define destino constrói foco sustentável.